Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 2 de setembro de 2025. Vamos dar início pelos nossos destaques no Folha de São Paulo. E a manchete de hoje é para a trama golpista. Supremo Tribunal Federal inicia julgamento que deve selar destino de Bolsonaro. E essa decisão, que começa logo mais às 9 horas da manhã, pode ser a primeira a condenar um ex-presidente e generais por tentativa de golpe. E o jornal Folha de São Paulo irá também transmitir ao vivo. E o ministro Flávio Dino é hostilizado em avião um dia antes de processo. E defesas também apontam em STF, ou melhor, apostam em STF receptivo à redução de pena. Já neste carrossel de imagens, temos aqui este infográfico sobre os preparativos para o julgamento. Bolsonaro e mais réus da trama golpista serão julgados a partir de hoje, desta terça, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, presidida por Cristiano Zanin. E sobre os momentos de expectativa, os apoiadores de Jair Bolsonaro nas cercanias da casa do ex-presidente, na véspera do começo do julgamento no Supremo. Também temos mais informações sobre data e hora. O julgamento ocorrerá ao longo de 2 semanas e tem final previsto para 12 de setembro. Também temos aqui os principais acusados, que além do ex-presidente Jair Bolsonaro, temos Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência da República, Alexandre Ramagem, ex-chefe da ABIN e deputado federal, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-chefe do GSI, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e também Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e também da Defesa. E aqui temos os votos da trama golpista. Os ministros devem discutir mérito das acusações na segunda semana de julgamento. Agora, um próximo assunto ainda na política. Tereza Cristina diz que o Brasil pode sofrer novas retaliações dos Estados Unidos com o julgamento de Bolsonaro. A senadora afirma desaprovar a conduta do deputado federal Eduardo Bolsonaro. E a promessa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de dar indulto ao ex-presidente municia a esquerda. E mais abaixo temos aqui um obituário. Mino Carta, fundador da revista Carta Capital, morre aos 91 anos de idade. Nascido na Itália, jornalista, descobriu vocações para criar e dirigir publicações aqui no país. Já um próximo assunto, Lava Jato e obrigatoriedade de garantias afastam brasileiras de leilão do túnel Santos-Guarujá. Agora um próximo assunto lá em São Paulo, Cracolândia no Pacaembu avança e toma frente de prédio da Receita, que aciona a polícia, e a concentração dessas pessoas dobra. A prefeitura e governo afirmam oferecer um auxílio para os dependentes químicos. Agora um destaque internacional na África. Deslizamento de terra mata pelo menos 1.000 pessoas no Sudão, dizem rebeldes. De acordo com o Movimento de Libertação do Sudão, houve apenas uma pessoa sobrevivente nessa tragédia. Agora na educação. Hoje, crianças brincam menos e escolas são desafiadas a integrar psicomotricidade e aprendizado. As atividades que desenvolvem o movimento, a cognição e as emoções viram tema de aulas. E sobre a televisão brasileira, Bonner anuncia a saída do Jornal Nacional em um tom descontraído. E a emissora agora busca também um substituto para César Tralli. E quem é a Cristiana Souza Cruz, a próxima editora-chefe do Telejornal da Globo. No esporte, Iago Dora, de 29 anos, vira o 5º brasileiro a conquistar o Mundial de Surf em 11 anos.
Agora, na seção Pare para Ler desta manhã de terça-feira do Folha de São Paulo, biologia ajuda na largada, mas a sociedade orquestra a chegada. Autor ressalta que as habilidades inatas existem nas pessoas, mas que a chance maior de vencer na vida depende dos fatores sociais. Já nas matérias especiais, temos aqui o Folha Estudantes, o Cursinho Ângulo promove uma live gratuita sobre o vestibular 2026 da Unesp, nesta terça-feira, dia 2 de setembro. Já no Caderno Todas, bancos de leite do SUS oferecem suporte gratuito para mães com dificuldades na amamentação. Agora os destaques da economia. A primeira é sobre a Anatel. Os brasileiros reclamam de volta de telemarketing após o fim do prefixo 0303. A agência aposta no sistema origem verificada. Diferenciação de chamadas fica mais difícil. É sobre o INSS. Advogado que denunciou fraude do Instituto afirma durante CPI que existem vários outros carecas. E ministro diz em carta que não aceitará prejuízo à imagem da instituição. E ainda na mesma editoria de economia, PIB, divulgado nesta terça, deve desacelerar no segundo trimestre sem impulso da safra e com juro alto. O mercado espera avanço de 0,3% para a economia de abril a junho. E veja também as previsões. Um próximo destaque: empresas buscam fluência em IA e confundem os profissionais. Empregadores valorizam habilidades de aplicar recurso, mesmo em funções técnicas. Já na política, temos aqui o primeiro assunto. Os movimentos sociais agendam manifestações para o 7 de setembro em defesa da soberania nacional. E até o momento, entidades registram 34 atos espalhados por 32 municípios brasileiros. E mais abaixo, um outro destaque: Alcolumbre marca sessões semipresenciais em semana de afrouxamento da ficha limpa. O projeto está na pauta de hoje e, se não houver mudanças, segue para a sanção ou veto de Lula. Agora, nos destaques internacionais, primeiro é uma análise. A foto, do menino Alan Kurdi, é o menino sírio morto na Turquia, faz 10 anos e ainda reflete a crise migratória. E após uma década desse registro, a tragédia de refugiados se repete. Agora, na Argentina, a justiça proíbe a divulgação de áudios de Karina Milei, em caso que causa barulho na Argentina. A irmã do presidente se vê envolta em um suposto escândalo de corrupção com medicamentos. Agora, um destaque na Ásia. Japão pede cuidado a cidadãos na China devido a sentimento anti-japonês de desfile militar. Agora, por outro lado, Pequim diz que o país é um lugar seguro para estudar, trabalhar e viver. Nas matérias de cotidiano que estão em destaque, temos aqui o primeiro assunto. Conheça o mais negligenciado dos patrimônios coloniais de São Paulo. E ainda falando sobre o estado paulista, acidente de trânsito envolvendo caminhão e ônibus deixa uma pessoa morta e 11 feridos em Batatais, lá no interior de São Paulo. E o plano diretor. Moradores recorrem à justiça contra Airbnb em habitação social em São Paulo e não há uma fiscalização. A gestão diz que vai lançar a plataforma com registro dos imóveis e renda de moradores. Também temos aqui um destaque para os crimes virtuais. Hacker suspeito de ameaçar Felca vendia nas redes até exclusão de certificado de óbito. A investigação aponta faturamento de até R$30 mil por semana com serviços de dados. Na editoria de saúde, síndrome de Pandas. Como uma infecção comum na garganta,
pode afetar o cérebro de crianças. Em alguns casos, podem levar a mudanças de comportamento e também alterações neurais. Na editoria de esportes, a Biadade perde por 2-0 e cai nas oitavas de final do US Open. E por último, na área da cultura, temos aqui estes 3 destaques. O primeiro, aos 80 anos, Arthur Verocai vai ao Koala Festival após acidente e diz que não pensa em parar. Próximo assunto é uma crítica de Inácio Araújo. Documentário Três Obás de Xangô educa sobre como o racismo ainda persiste no Brasil. Já no Multitela, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, o que ver na TV no stream nesta terça-feira. Já no estado de São Paulo, temos a manchete que é para a ação penal do golpe, que é a manchete desta terça-feira em todos os jornais. Julgamento de Bolsonaro antecipa a corrida eleitoral e põe a economia em alerta. O Supremo Tribunal Federal começa hoje a julgar o ex-presidente e os oficiais militares. Fase final do processo criminal, acirra a disputa pelo Planalto. O ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus, entre ex-autoridades civis e oficiais das Forças Armadas, começam a ser julgados pela primeira turma do STF, composta por 5 ministros, por tentativa de golpe de Estado após a eleição de 2022, de acordo com a denúncia da PGR. A proximidade do julgamento e a recente decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro precipitaram a disputa pela presidência da República em 2026, projetando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como potencial adversário do presidente Lula. Agora, na economia, há temor de que a condenação de Bolsonaro estimule o Donald Trump a aplicar novas sanções contra o Brasil, além do tarifaço de 50% já imposto a produtos brasileiros e medidas de retaliação a ministros do STF. E uma nota em destaque do Estado de São Paulo diz o seguinte: a democracia brasileira venceu. Já um próximo assunto, que também é chamada de capa, é para a TV brasileira, a TV Globo. William Bonner deixará a bancada do Jornal Nacional após 29 anos. E o Bonner deixa por vontade própria o telejornal que apresentará até 31 de outubro. Depois, dará lugar a César Tralli e irá para o Globo Repórter. Já um próximo destaque é para a cúpula anti-Estados Unidos. China usa ações de Trump para criar uma nova frente com Rússia e Índia. Xi Jinping recebeu mais de 20 líderes asiáticos, entre eles Vladimir Putin e Narendra, para a cúpula de segurança. Também um destaque internacional é para o terremoto. Afegãos buscam sobreviventes e o número de mortos passa de 1.000 pessoas. E sobre a Venezuela versus Estados Unidos, Maduro diz que diálogo fracassou e está preparado para a guerra. E Grécia segue passos de Trump contra a imigração. Também, agora um destaque da literatura, após 10 anos, Adélia Prado lança O Jardim das Oliveiras. E sobre o sistema financeiro, que é um próximo assunto da editoria de economia, alvo de operação da Polícia Federal contra o PCC, gestora de fundos REAG é posta à venda. A maior gestora independente de recursos do país também movimentou 1,2 bilhão de reais em CDBs do Banco Master. Inquérito de 119 bilhões de reais expõe o uso do câmbio pelo crime. Trata-se do maior volume financeiro já investigado pela Polícia Federal em um único inquérito. E essa operação foi baseada em relatórios do COAF com transações atípicas de pessoas jurídicas e físicas,
usadas como laranjas de facções, como o próprio PCC. E houve um sequestro de bens de 34 alvos e prisão preventiva de 16 pessoas. E essa operação foi intitulada por Operação Taipan. E por último, na editoria de esportes, o paranaense Iago Dora dá ao Brasil o 8º título mundial de surf em 11 campeonatos. Já no jornal Globo, temos a manchete sobre o julgamento da trama golpista. Supremo Tribunal Federal inicia um julgamento inédito para a democracia brasileira. Pela primeira vez, um ex-presidente e chefes militares responderão por tentativa de golpe. E, de acordo com os analistas, esse caso será um balizador da defesa das instituições. A primeira turma do STF inicia hoje o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e de outros mais 7 réus, incluindo ex-chefes militares, pela acusação de tentar um golpe de Estado após a derrota eleitoral em 2022. E é a primeira vez que um ex-presidente está no banco dos réus para tentar contra a democracia. Assim como é inédito na história brasileira militares serem julgados por civis por esse mesmo motivo. Para estudiosos, além desse caráter histórico, o julgamento é importante ainda por demarcar o que virá daqui para frente. O resultado deve ajudar a dar limites mais claros para atos considerados antidemocráticos, além também de reforçar a defesa das instituições. E as sessões de hoje e de amanhã devem ser tomadas pela leitura de um resumo do processo, pelo próprio relator Alexandre de Moraes, pela formalização da acusação feita pelo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, e pelas falas também das defesas de cada réu. E os 5 ministros da turma devem dar seus votos apenas na semana que vem. E aqui nesta imagem, a legenda nos informa que a sede do STF já recebeu reforço da segurança para os dias de julgamento. Aliados do ex-presidente Bolsonaro dizem que ele não deve comparecer à sessão de hoje. Agora, um próximo destaque: projeto impõe regras mais duras contra o devedor contumaz da Receita. Novo Código de Defesa do Contribuinte, a ser votado hoje no Senado, aperta o cerco contra empresas e pessoas que deixam sistematicamente de pagar os impostos. E em cúpula, já um próximo assunto, Xi Jinping, Putin e Narendra reiteram união e alinhamento pós-tarifaço. Em momento de instabilidade geopolítica global, após as medidas comerciais de Trump, líderes de China, Rússia e Índia dão demonstração de unidade como antagonistas dos Estados Unidos e, inclusive, o presidente Lula convoca BRICS para fortalecer o comércio no grupo. Agora, um destaque dizendo aqui que no Brasil, PCC tem ao menos 28 postos de combustíveis em nome de laranjas, afirma a Polícia Federal. A investigação da Polícia Federal aponta que o esquema da facção no setor de combustíveis inclui 27 postos no Paraná e um em São Paulo em nome de laranjas, como motoboy, eletricista e um homem morto em 2021. E essa operação evidencia o uso criminoso de fundos exclusivos. E sob críticas, já falando agora sobre saúde, o Conselho Federal de Medicina libera ozonioterapia. Em nova resolução, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, autorizou a prática da ozonioterapia para tratamentos, como o de feridas infecciosas agudas. Entidades contestam e apontam falta de evidências científicas para indicar procedimentos. E um destaque internacional: socorristas lutam para buscar sobreviventes de terremoto no Afeganistão.
um tremor de magnitude 6 que atingiu o leste do país e já causou mais de 800 mortes, além de quase 3 mil feridos. Provocou deslizamentos de terra que dificultam o trabalho das equipes de resgate para encontrar sobreviventes da tragédia. Já no Rio de Janeiro, após um mês, Jaé ainda tem problemas de acesso e transparência reduzida. Apesar da promessa da prefeitura de eliminar a chamada caixa preta dos ônibus, um mês depois da implantação do Jaé, nem todos os dados do sistema foram divulgados e os usuários ainda enfrentam problemas como recarga e uso do cartão. Na editoria de saúde, por que a ressaca fica pior após os 50 anos de idade? A sensação de que o corpo fica menos resistente à bebida com a idade é fato. Perda de massa muscular, metabolismo lento e uso maior de remédios, explicam os médicos, potencializam os estragos do álcool no dia seguinte. E por último, um destaque especial do segundo caderno: boa noite e boa sorte. Após 29 anos no comando do principal telejornal do país, William Bonner anunciou ontem que deixará em novembro a bancada do Jornal Nacional. E ele será substituído pelo jornalista César Tralli, que fará dupla com Renata Vasconcelos na apresentação. Já no Correio Brasiliense, no alto da capa, temos aqui uma repercussão de um caso de um incêndio que aconteceu na comunidade terapêutica Liberte-se, que teve infelizmente aí 5 mortos. De acordo com as apurações, a clínica na verdade era irregular. A Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e o Ministério Público avançam na investigação das causas do incêndio que provocou a morte de 5 internos da comunidade terapêutica Liberte-se, no Paranoá. Essa tragédia, ocorrida na madrugada do último domingo, no dormitório, deixou outras 11 pessoas feridas. E a apuração inicial indica uma série de ilegalidades. O centro funcionava sem licença e alvarás. Delegado da 6ª DP, Bruno Cunha, avalia que os donos da clínica podem responder por vários crimes, desde cárcere privado a homicídio. E a manchete de hoje é para a política. Tentativa de golpe leva hoje Bolsonaro e militares ao Supremo Tribunal Federal. Na véspera do julgamento histórico que levará o ex-presidente Bolsonaro e 7 assessores de sua gestão no Palácio do Planalto ao Banco dos Réus por tentativa de golpe de Estado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirma que a ação de hoje, na primeira turma da Corte, será como encerrar os ciclos do atraso no país. E a partir das 9 horas de hoje, desta terça, 5 magistrados, o Procurador-Geral da República e os advogados dos 8 réus, eles também poderão estar presentes, vão debater as acusações de organização criminosa armada, planejamento de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado, crimes que teriam ocorrido entre 2022 e início de 2023, para impedir o governo Lula. E as forças federais e do Distrito Federal farão a segurança. E nesta imagem temos a legenda que cercas e detectores de metais serão usados no acesso ao prédio do Supremo Tribunal Federal hoje. E a segurança será reforçada nas 5 sessões. Também temos aqui uma entrevista em destaque que aconteceu ao CB.poder sobre judiciário e estabilidade. O jurista Roberto Caldas garante que a ação de hoje no Supremo está de acordo com a Constituição. Agora o próximo assunto é sobre o crime da 113. 3 votos no STJ para decidir o caso. Corte retoma hoje julgamento de recurso da defesa de Adriana Vilela.
condenada como mandante do assassinato dos pais e da empregada da família no apartamento da Asa Sul, em 2009. O ministro relator pediu a prisão imediata da acusada. 3 magistrados vão ler os votos e o placar está em 1-1. Já na saúde, chikungunya avança no centro-oeste e preocupa. Agora temos 2 destaques internacionais. O primeiro é para a Ásia. Afeganistão busca vítimas de terremoto. O tremor de magnitude 6 na escala Richter, raramente chega a 9, matou centenas e arrasou vilarejos. Chefe do escritório político do Talibã detalha ao Correio Brasiliense as necessidades dos desabrigados e os moradores da área atingida relatam drama. E aí, no próximo assunto internacional em destaque no Correio, Maduro acusa os Estados Unidos de apontar 1.200 mísseis. E o próximo assunto, morte na Bolívia, drama no Gama. A família de Igor Souza, de 32 anos, pede ajuda para trazer o corpo do estudante de Santa Cruz de la Sierra. E ele morreu imobilizado por seguranças. Já no jornal cearense O Povo, na manhã desta terça-feira, manchete de hoje é para a trama golpista. Supremo Tribunal Federal começa julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus. Pela primeira vez, um ex-presidente e militares de alta patente respondem criminalmente por tentativa de golpe. E o julgamento histórico terá um esquema de segurança reforçado, com uso de drones e aumento de policiamento. E os ministros terão até o dia 12 de setembro para decidir o futuro dos réus do chamado núcleo crucial.